Olá, Ive. Olá, boa noite. Boa noite, Miguel, Henrique. Boa noite, audiência. Tudo bem, Ive? Tudo bem. A coisa não... Eu brinquei com o Miguel hoje, conversando com ele estava me lembrando que hoje nós teremos essa live. Ele falou, como é que foi? A coisa não despiora nunca, despiora nunca. Nunca. Mas tá bom, tá. Vamos lá, vamos que vamos. A Ive que é de Minas também, né, Ive? Também é da terra da chupeta voadora. Ela também é lá de Minas Gerais, da terra do Chupetinha Airways. Então, é uma vergonha, né, isso. O governador Zema, o nosso senador Cleitinho, o deputado Nicolas, eles não, gente, eu não sei, é uma aberração, assim, eles não eram para ser mineiros. A gente não merece esse tipo de gente. Eu não sei o que aconteceu com Minas Gerais. O povo mineiro tá voltando mal. A gente inventou um slogan bom hoje, né? Que é Chupetinha Air nas asas do Master. Nas asas do Bolsonaro. As coisas vão aparecendo, né? Aos poucos. Que bom. Aí tá tendo repercussão política lá na Câmara dos Deputados. Agora foi a Tabata Amaral fez um vídeo também, dando uma sapatada aqui. Coloca aí, por favor, Gui, se não tiver muita música, o videozinho da Tabata, a gente já colocou do Rogério, do Lindbergh. Vamos ver o videozinho da Tabata Amaral, que ela também está dando uma sapatada. A Tabata, quando ela quer, ela sabe dar uma boa sapatada. Eu vou tentar valendo aqui, ver se tem música. Porque se tiver música, a gente não pode. Tem música, droga, não pode. Deixa eu fazer uma pergunta, Ive. Foi definido o Rodrigo Pacheco para a candidatura ao governo de Minas Gerais. Parece que sim, né, Miguel? Não sei se bateram o martelo, eu vi, saiu na imprensa. Bateram totalmente não, mas já... Mas está quase certo, né? Parece que... Está caminhando bem, avançou bem. Ele tinha quase desistido, ele tinha praticamente desistido. O Lula foi lá, trouxe ele de volta. Mas eu estou vendo aqui ele se encontrando com o pessoal, já falando como candidato, né? Então, por isso que eu tenho a impressão que está quase lá. O que você acha dele? Você acha que ele tem chance para vencer o candidato do Zema? Sim, eu acho que ele tem chance, acho ele um bom nome. Assim, em Minas Gerais a gente está um pouco carente de bons candidatos, né? Principalmente da esquerda. Assim, a esquerda não conseguiu construir um nome forte para competir, para se colocar nessa eleição. Eu não sei, né, se por exemplo, tem a Marília e tem também a prefeita de Juiz de Fora, mas acho que são nomes fortes, conhecidos no estado, mas me parece que talvez a Marília vai para o Senado. E, assim, o Pacheco, ele é um bom nome, eu acho que para o eleitor médio ele atende bem, porque não, né, me parece aquela coisa do candidato sensato, mediano, a direita é a direita civilizada, né, a direita, enfim, que está ali em cima do muro. E eu acho que ele foi um bom parceiro do Lula quando esteve na presidência do Senado, né? Então, assim, eu vou ser obrigada a votar no Pacheco. Para não vou ter que votar no Cleitinho, se ele realmente for o candidato, ou no candidato do Zema, que eu nem sei quem que é o vice de Minas Gerais, não sei nem quem que é, porque a gente nunca nem ouve falar se realmente, né, vai ser o vice dele, eu não sei quem que vai concorrer para o governo, Miguel. Mas eu acho que é um nome forte. Ele vai ter que trocar de legenda, né? Ele vai ter que sair do PSD. Me parece que ele vai estar articulando para ir para o MDB, e que também eu não sei como é que vai ficar, porque o MDB no estado de São Paulo é aliança com o Bolsonaro, né? Com o Tarcísio, eu não sei. Então vai meio que embolar aí essa questão, talvez, da federalização, mas me parece que em Minas Gerais ele está indo para o MDB. Aliás, se o Zema come banana com casca, o vice dele deve comer jaca, né? Porque imagina o sujeito que é vice do Zema. Aliás, eu aproveitando esta piada para te perguntar o seguinte. Ontem eu fiz um short, né? Saiu nas nossas redes aqui, deu uma audiência muito grande também, dando uma sapatada na orelha do Zema, por causa do que ele falou no caminhão lá na Avenida Paulista e tal, e eu dei uma cacetada, mostrei a dívida, o rombo do caixa
que já começou o ano com 11,3 bilhões, mostrei que ele ampliou a dívida que ele disse que ia pagar de 110 para 165 bilhões, e mostrei nos mais diversos setores, infraestrutura, educação, saúde, como o Estado estava míngua e tal. E assim, teve uma repercussão muito boa. O canal, evidentemente, aqui é um canal que tem um público, de sua maioria, progressista, né, não conservadora. Mas eu percebi uma coisa, Ive. Ele tem um pelotão de choque que o defende com unhas e dentes. O que essa galera viu nesse cara? Porque tem um lance que é assim, se você me perguntar, mas o Bolsonaro ele praticamente reduziu o Brasil a pó 4 anos e tem muita gente que defende. Eu consigo enxergar a razão das pessoas que defendem o Bolsonaro. É uma idiotice completa, mas é um sujeito que está em cima de questões como o racismo, a misoginia, um monte de coisa. Então tem uma galera que ele atrai meio que como polo magnético, assim. Agora o Zema, ele é um sujeito completamente tapado e inócuo no exercício da função. Ele não consegue, ele é um inimigo da sinapse, ele é um inimigo dos neurônios, ele não consegue falar uma frase inteira. Ele diz que não é um homem beliscoso. Alguém pergunta, você me ouve? Ele diz, eu ouvo. Então, assim, o Zema é um completo idiota para questões também administrativas, políticas, enfim. O que você acha que se deve isso? Porque eu vi que tem uma galera que vem defendê-lo de faca na mão, né? Mas essa galera que defende ele, Henrique, são os mesmos que votam no Bolsonaro. Porque o eleitor do Zema é o eleitor do Bolsonaro, não tem diferença nenhuma. Então, até porque a imagem do Zema é muito colada à imagem do Bolsonaro, né? O Zema sempre defendeu o Bolsonaro em tudo, nunca fez nenhum tipo de oposição. Inclusive, até na época do antivacina, Zema ficava muito quieto, quase fazia campanha antivacina também. Então, assim, o Zema é como se fosse um capacho. E ele só vai, se ele se lançar candidato a presidente, eu acho que é por questão de sobrevivência do partido, né, do Partido Novo. Então, porque ele claramente é um apoiador do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Então, acho que o eleitor do Zema são os mesmos do eleitor do Bolsonaro, ou seja, 2 neurônios, o tico-teco, que não conversam. E, além do que, também, o Zema tem aquele discurso que cola muito bem, de responsabilidade fiscal, aí depois a gente vê que não é nada disso, né? Que é tudo ao contrário. Só que para essas pessoas não chegam essas informações, né? Eles não. Então, assim, o discurso do Zema é de responsabilidade fiscal, de economia, de Estado mínimo, aquela coisa que a direita também, assim, né, de sapatênis, aquela galera, né, que vota de sapatênis, não sei o quê, que seria, né, do mercado financeiro, tal, adora esse discurso, né? Então, é tipicamente o discurso da direita conservadora aliada à direita fiscalista, direita, né, do Estado mínimo, aquela coisa, enfim. Então, eu acho que é isso. A tropa de choque do Zema é essa. São as mesmas pessoas, na minha opinião. Eu estava lembrando aqui, e fiz uma pesquisa para lembrar aqui, em 2022, o Lula ganhou em Minas Gerais. Né? Ele teve 50,2% dos votos, contra 49,8% do Bolsonaro. Quase que reproduziu o resultado nacional, né? Sim, sim. Tem aquela coisa, né? Não sei se pode falar que é uma briga. Não sei o que se é. Se ganha em Minas Gerais, ganha no Brasil, né? Não sei se é. Parece que certa vez eu fui pesquisar isso e parece que realmente isso é anterior ao período da redemocratização. E Minas é praticamente o único estado da federação em que repete em todas as eleições a vitória nacional é a vitória de Minas. E quase sempre dá um resultado de diferença semelhante ao resultado nacional. Então acabou se criando, com o passar do tempo, uma ideia fixa e com algum pé na realidade de que Minas reproduz, na verdade, o resultado nacional, né? Mas sabe por que isso? Eu não sei, assim, eu já fiquei pensando sobre isso, pode ser que eu vou falar que é uma grande bobagem, mas eu acho que, eu brinco, né, Minas Gerais é um país, eu acho que ela, pela localização geográfica dela, do estado, ela representa um pouco do que eu ia falar. Estado. Então, por exemplo, o sul de Minas é muito São Paulo, muito, né, pensa que a cabeça do Rio e tal. Tem a parte do centro-oeste ali, do mineiro, que pensa muito como centro-oeste,
né, o agronegócio e tal. E o norte de Minas Gerais ele pensa muito como o povo do Nordeste, né, que é a parte também mais pobre, em razão da vegetação, de tudo, da cultura, eu falo em cultura em termos de economia, né, da economia. Então, eu acho que é por isso, assim, que reflete muito. Eu acho que acaba pegando um pouco do que cada estado do Brasil, assim, a região do Brasil. É um mini Brasil, né? É um mini Brasil. Eu penso Minas Gerais tem uma área no norte que faz fronteira com a Bahia, né? Vale do Jequitinhonha e do Mucuri. É uma área bem seca, uma área bem árida, se não me engano. Tem a Zona da Mata, que é uma área pobre também, pouco apesar de ter muita agricultura. Sabe que a Zona da Mata, a Zona da Mata é a área que fica mais ou menos próxima do Rio. Sim, né? Sim. É a área que tem a maior concentração de produção de café do mundo. E é uma produção de café só que é uma produção de café de pequena propriedade, familiar. Então, é uma área, assim, pobre. Mesmo tendo muito café, é muito dividido. Deve ter muita concentração de riqueza, né? Enfim. Na mão de poucos. Diferentemente do Cerrado Mineiro. Não, tem uma densidade demográfica maior, mais gente, né? Diferentemente do Cerrado Mineiro, fica para o norte. Que é no extremo sul de Minas, né, Miguel? Aquela região de Pouso Alegre para baixo, Extrema, tudo é muito paulista ali, porque está muito colado em São Paulo demais. Ali é uma região mais desenvolvida. Inclusive, são cidades lindas, todo o sul de Minas são cidades muito bonitas, mais desenvolvidas. Ali é uma região que também tem muito café, mas é uma produção de café mais antiga, inclusive muito antiga a produção de café ali. É uma região que são propriedades um pouco maiores, e tem muita cooperativa. É bonita a região, Henrique, é muito bonita. Tem muita colado na Serra da Mantiqueira, né? Serra da Canastra. Eu conheço muito, porque como tem muito café ali, eu viajei muito para aquela região. Três Pontas, Varginha. Eu conheci o ET de Varginha, né? Eu viajei muito, ele tinha muito congresso em Varginha, Três Pontas. Três Pontas o pessoal chamava de capital mundial do café. Se bem que ali pro lado de... Ô, Miguel, pro lado de Varginha ali já não tá tão sul de Minas, né? Ali já tá mais pro centro. Não, mas ainda, é sul de Minas, né? E tem São Lourenço, Poços de Caldas, né? Que todas são regiões muito bonitas, né? Eis a minha região. Pouso Alegre é uma cidade linda, adorei Pouso Alegre. Sim, sim. Qual a sua região, Ive? Eu sou do sudoeste de Minas. Então, a minha cidade é do lado, fica no pé da Serra da Canastra. O Pacheco, ele deu umas cacetadas boas no Eduardo Bolsonaro. Até separei um vídeo aqui só para a gente conhecer um pouco, conhecer um pouco a personalidade dele, que ele tem um aspecto bom, já que aí a esquerda vai ter que votar nele. Coloca aí o videozinho do Pacheco aí. Obrigada. Não há dois lados quando se defende democracia, não há dois lados quando se defende direito dos mais pobres, e não há dois lados, presidente Lula, quando se defende a soberania do nosso país. Brasileiro que ousa ir para o exterior para trabalhar contra o país é traidor da pátria. Isso precisa ser dito com todas as letras. E esta bandeira do Brasil que está ali, a bandeira do Brasil que está no boné daquela senhora, essa bandeira do Brasil não é para enxugar suor de fascista. A bandeira do Brasil é um símbolo nacional que pertence a todos nós. Eu quero admitir uma coisa aqui, eu ando politicamente carente diante de tudo que vem acontecendo. Eu vejo um troço desse, eu já fico politicamente apaixonado. Eu já tô... né? E sabe o que é mais interessante, Ive? Ele consegue falar tudo isso sem ter aquele traço e aquela característica mais à esquerda. E aí eu penso assim, a galera vai votar nele, porque pro antipetista cola essa conversa. Né? Sim. Agora, eu fiquei gamado. Olha, mexeu com o ratinho aqui, com o coraçãozinho. Nossa Senhora, e coisa bonita, hein, Pacheco? Vou mandar amanhã para você um pedido de entrevista aqui na Fórum. Mas tem uma vibração assim, meio Juscelino Kubitschek, né? Gostei. Que era um pouco essa vibe. O JK também não era de esquerda, mas era um nacionalista, um cara que tinha um discurso forte, um discurso popular, né?
Então, como o Lula ganhou em 2022, eu acho que o Lula pode ganhar de novo em 2026, esse ano, e puxar um governador, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Lula pode ganhar o Rio de Janeiro esse ano, com o Eduardo Paes. O Eduardo Paes vai dar um palanque forte para o Lula. Sim. E o Lula cresceu também, porque o Lula ele quase ganhou na cidade do Rio de Janeiro. A cidade de Janeiro é muito grande, ela concentra quase 40%, quer dizer, quase não, 40% do todo o eleitorado do estado do Rio de Janeiro. Né? E a região metropolitana concentra 70 e tantos % do eleitorado. Meu Deus. Então, por isso que o Eduardo Paes ele pegou uma vice da Baixada, porque como ele vai ganhar, ele vai dar uma surra na cidade do Rio de Janeiro, e ele vai, se ele entrar na Baixada, ele ganha no primeiro turno. E o Lula, o Lula é forte ele não chegou a ganhar na cidade do Rio de Janeiro em 2022, mas ele fez uma campanha forte. Ele cresceu muito. Sabia que o Rio, eu fiz uma pesquisa, escrevi um artigo sobre o Rio de Janeiro para um pessoal da universidade. O estado do Rio era o estado mais à esquerda do país. Até 2020, até 2012. O que aconteceu? Era assim, a vantagem do Lula em 2002 chegava assim, não dá nem para acreditar hoje em dia, chegava a 70% de vantagem. Né? Tipo assim, o Lula ganhava com quase 80% no segundo turno contra 20% do... Mas para governador é mais difícil, tanto que mas o Brizola ganhou 2 vezes, mas o Garotinho ele ganhou com um discurso de esquerda, depois ele traiu a causa, né? Mas, Miguel, eu acho que o caso do Rio de Janeiro, é claro que tem que entrar uma ciência aí para poder explicar tecnicamente, mas a gente percebe pelo próprio cidadão carioca, né? O cidadão carioca é um cara, me parece que naturalmente, bastante progressista no geral, né? Em termos de costume, de tudo. Isso já é que eu estou falando. Não digo agora, não estou dizendo agora, eu estou falando antes, era uma coisa perceptível isso. O carioca sempre foi assim, né? Sim, né? O Rio de Janeiro, tanto que o Rio de Janeiro, em 62, o Brizola se elegeu deputado federal pelo Rio de Janeiro com a maior votação da história da democracia brasileira. Até hoje ninguém superou ele. Né? Ele teve deputado federal. Isso aí, tanto que ele se tornou um super deputado federal, um cara super influente, e por isso que ele se tornou o maior inimigo da ditadura militar, porque ele seria o próximo presidente da República. Com a votação que ele teve no Rio, e o Rio concentrava uma população, o Brasil tinha uma população menor, né? 62, então tinha muita concentração, também menos gente votava. Né? Então o Rio tinha uma população muito politizada, era uma cidade, era um estado, uma cidade muito mais industrializada do que se tornou hoje. Né? O Rio perdeu as indústrias todas para São Paulo, para Minas, perdeu a agricultura para o Espírito Santo e para Minas. O Rio ficou sem nada, né? Aí depois perdeu a capital, e o Rio ficou muitos anos assim, sem nada. Agora que voltou o petróleo, né? E tem a indústria petroleira, né? Então o Rio agora tem chance de decolar com um governador que não seja bolsonarista, que o Cláudio Castro é um desastre. Nossa. Né? É um desastre, e o bolsonarismo acabou, e a Lava Jato veio, a Lava Jato que acabou com o Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro foi o estado mais devastado pela Lava Jato, porque a gente tinha uma concentração muito grande da indústria petroleira. Todo o projeto do Rio, desenvolvimento, o pilar era a indústria petroleira, porque a gente não tinha mais nada, era a única coisa que tinha. Então, quando a Lava Jato derruba a indústria petroleira e naval, derruba a economia do estado do Rio de Janeiro. Né? E aí foi um desastre. Mas... E Rio de Janeiro também, Miguel, tem uma situação peculiar, que pode ser que ocorra esse ano, porque se o Cláudio Castro for para o Senado, ele vai ter que, né, se desincompatibilizar, vai ter que sair do governo. E o vice está preso, é isso, né? O vice dele está preso. Não, na verdade, o vice está preso. Só que não é mais vice. Né? Como vai ficar vai ter que ter uma eleição indireta, vai vacar, não sei se...
E eu acho que também o presidente da Assembleia, se bem que mudou, né? Agora tem outro presidente da Assembleia, que o presidente da Assembleia... Não, na verdade, é o seguinte, ele não tem vice. Eu tinha esquecido disso, agora que eu lembrei. Ele não tem vice, porque ele nomeou o vice para o Tribunal de Contas do Estado. Sim, é verdade, é verdade. Era um concorrente político, era do mesmo grupo dele, mas concorria politicamente com ele. Né? Aí ele empurrou o cara para o Tribunal de Contas do Estado. É verdade. E aí, como ele vai... Aí o candidato natural dele, Cláudio Castro, que é do grupo político dele, era o Rodrigo Bacelar, que era presidente da Assembleia Legislativa. Ele que foi preso. E ele foi preso. Então, perdeu a conexão, não tem mais ninguém para... Ele vai sair, a legislação, a Constituição, ela determina uma eleição indireta. Quer dizer, uma eleição na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa elege um novo governador. Entendeu? Pode ser qualquer brasileiro, inclusive. Pode ser qualquer brasileiro, quer dizer, qualquer brasileiro com título do Rio de Janeiro. Pode, qualquer cidadão fluminense pode se candidatar. A Assembleia vai eleger. E ao lado curioso disso, que é uma reviravolta, eu até quero ver como é que está isso, que um dos candidatos que mais articulados para ganhar essa eleição para governador é o André Siciliano, do PT, deputado estadual. Que o André Siciliano, ele já foi presidente da Assembleia Legislativa e ele tem muita articulação, ele é adorado na Assembleia, ele tem relação pessoal com todos os deputados, o pessoal gosta dele. Então, ele poderia, ele é tipo assim, lidera a pesquisa, né? As pesquisas para ser governador. Aí ele se viraria governador do estado do Rio de Janeiro. Meu Deus. É interessante. Ajudaria mais ainda a campanha do Lula esse ano. Né? Agora, o Lula faz campanhas fortes no Rio de Janeiro. Isso que eu ia falar, que apesar do Lula não ter ganhado na cidade, nem no estado, as campanhas do Lula são fortes, mobilizam muito, tem grandes manifestações na Cinelândia. Né? Então, imagino que esse ano também vai ser bonito. Né? A gente tem uma esquerda aqui, meio que adormecida, mas de vez em quando ela desperta. Você viu que, por exemplo, teve essa manifestação, acho que foi no dia 21 de setembro, aquela contra a PEC da bandidagem, lembra? Sim, foi uma manifestação e no Rio foi enorme. Entrou o Caetano, sim, é verdade. Cantaram. Né? Uhum. Enfim, tenho muita esperança que dessa vez o Lula ganhe, na cidade do Rio e ganhe no estado. Né? Se o Lula ganhar no estado do Rio, fica muito difícil ele perder a eleição nacionalmente. O Rio tem um eleitorado grande. O Rio é o terceiro maior eleitorado do país, só que ele é quase igual, ele encosta em Minas Gerais. Né? Então, vai ser muito bom. Mas, enfim, né? Vamos ver. Como é que está a situação aí? Vamos falar um pouco dessa guerra no Irã. Como é que está a atmosfera aí nos Estados Unidos? O que o pessoal está falando? O que você tem observado? Bom, Miguel, aqui a imprensa só tem esse assunto, só fala sobre isso, né? Todos os jornais, todos os canais de televisão, 24 horas. Bom, o que eu estou vendo por analistas que eu tenho acompanhado é de que todo mundo está tentando encontrar uma justificativa, né, para por que desse ataque agora, assim, porque nem mesmo o próprio Donald Trump consegue muito bem se explicar, porque ele fala e não fala nada, e não fala coisa com coisa. O movimento MAGA, né, tá muito dividido, tá muito rachado, porque o Trump se elegeu com aquele discurso de America First, né, Estados Unidos em primeiro lugar, eu vou acabar com todas as guerras, eu vou resolver todos os conflitos, eu não quero mais guerra, não quero gastar milhões do meu orçamento com guerras, e não está acontecendo isso, né? Primeiro foi, o ano passado, nós tivemos ofensivas no Irã também, em junho, se não me engano, na Venezuela, esse ano também, teve diversas operações, depois com a captura de Maduro.
E agora, né, esse ataque ao Irã, sem a consulta do Congresso, sem a consulta do Senado, sem autorização. E, assim, as pessoas aqui, né, as pessoas que eu falo assim, os próprios articulistas, né, os formadores de opinião aqui estão tentando entender o porquê. Porque a justificativa de que querem que o Irã pare com o seu projeto, né, de nuclear não cola, porque o ano passado ele disse que ele tinha obliterado completamente, tinha extirpado, exterminado né, a produção de urânio no Irã. Então, que ele mentiu ano passado, ou então qual que é a justificativa para isso agora, né? O porquê dessa ofensiva? Então, assim, muito se fala também, e eu acho que talvez isso seja uma justificativa mais fácil e até mais fútil, mais boba, não sei se isso pode ser assim, que é a questão dos arquivos do Epstein, porque a Casa Branca acabou soltando os últimos arquivos e parece-me que tinha, né, imagens ou provas de que ele tinha envolvimento com menores de idade, com crianças, e que, enfim, que até uma delas tinha engravidado, a criança tinha morrido. Eu não sei o que é mentira, o que é fofoca, o que realmente é verdade, eu fico tentando entender, mas no momento em que isso sai, me parece que logo depois teve esse ataque ao Irã. Assim, a aliança com Israel, né, também é uma justificativa para isso. O movimento MAGA cada vez mais critica essa aliança e cada vez mais está se afastando de Benjamin Netanyahu, afastando, retirando seu apoio a Israel. Vejo muitas críticas. Isso começou lá atrás com o Kirk, né, que foi assassinado o ano passado. Ele já criticava muito essa aliança dos Estados Unidos com Israel. Mas me parece que, na minha opinião pessoal, agora, eu acho que está acontecendo. Primeiro, eu acho que essa guerra, a única pessoa que pode ser beneficiada, se tem alguém que pode se beneficiar com isso, ou é Israel, Benjamin Netanyahu, que tem eleições agora em outubro, ele precisa se manter no poder, porque as pesquisas não são favoráveis a ele. Né, e colocar o país num caos pode ser que protere essas eleições, pode ser que essas eleições sejam, inclusive, canceladas. Não sei, me parece. E também porque Trump tem grandes negócios bilionários no Oriente Médio, tanto na indústria de petróleo, quanto na imóveis, né? Ele tem muitos negócios imobiliários no Oriente Médio, então talvez essa guerra subir o preço, ele vai lucrar muito com isso. E também tem a questão, né, obviamente, que eu acho que também pode ser que justifique, que eu acho que é a questão que o Irã faz parte do bloco econômico dos BRICS, né, que está a China e a Rússia, e que tem a ameaça da substituição do dólar ou de fazer negócios que não sejam moeda do dólar, então enfraquecendo esses países, né, através da China, tentando, porque com o fechamento do Estreito de Hormuz, uma das maiores prejudicadas nesse cenário será a China, porque a maior parte do escoamento do petróleo é para abastecer a China. Enfim, tá tudo muito complexo e muito perigoso, né? Eu acho que essa questão de levar a democracia, né, derrubar um regime teocrático, né, que também é uma das justificativas para isso, eu acho que isso, não sei, pode ser que seja enganado, isso já não cola tão mais, porque esse discurso, ele entra ano e sai ano, é a mesma coisa, né? Me parece muito com a época do Saddam Hussein, né, que tinha lá armas de destruição em massa, e justificaram a invasão por esse motivo. Depois descobriu-se que era tudo mentira e que era tudo uma fake news. Né? E agora, com essa questão do urânio no Irã. E a gente sabe que a morte do líder supremo do Irã
não vai substituir o regime, né? É muito difícil que isso aconteça. E eu acho que o Irã não vai deixar isso barato, né? Eu acho que os Estados Unidos e Israel assassinaram o líder supremo e outros diversos líderes, né? Não só, porque me parece que eles estavam numa reunião à luz do dia, eu não sei, até achei um pouco estranho isso, não sei se procede, que eles estavam numa reunião. Foram vários bombardeios, né? Aí você teve uma decapitação. O caso do líder supremo, do Khamenei, né? Ele... Não, mas aí que tá, né? Que a pronúncia em árabe... É verdade. Khamenei. Pelo menos eu estava entendendo não, assim. Não, é com K mesmo. O primeiro Ayatollah foi a Ayatollah Ali Khomeini e esse é o Khamenei. Eu sei, é KH. Khamenei se pronuncia assim. Depois a gente tira a dúvida. Mas aí ele estava em casa. Tanto que a explicação dos iranianos, que eu tenho escutado, é que ele tinha 87 anos. E ele falou para os seus aliados lá, a grande parte dos iranianos não tem condição de sair da cidade, então eu também não vou sair da cidade. E ele foi morto em casa, foi na casa dele que ele foi morto. Não foi tão difícil para Israel achar, ele estava na casa dele, e ele meio que se entregou como... Foi um plano, né, segundo os iranianos, né? Mas eu tinha... Mas é muito, não sei, uma das teorias, né, que eles estão tentando... eu acho que a Ivy está se referindo a um outro episódio, que foi o episódio de hoje cedo, ou de ontem. Não, da reunião, né, para a escolha do... Da reunião, sim. A morte do Khamenei foi no primeiro ataque, no primeiro dia. Ele estava no complexo residencial, num bunker, só que parece que havia um conjunto de bunkers, e ele estava em um dos bunkers que eram improváveis, digamos assim, mas a inteligência de Israel soube que ele estava nesse bunker e atingiu aquela zona exata. Isso que a Ivy está falando é da reunião. Hoje teria uma reunião com os 88 principais ayatollahs do Irã. Eles iam se reunir num complexo de prédios administrativos e esse complexo foi atingido. Tinha sido dado como morto maior parte deles, mas a informação não estava confirmada. Eu conversei com o Azenha, que está cobrindo isso, e que tem uma experiência internacional, teve no Irã agora há pouco tempo, há 6 meses, e o Azenha estava dizendo para mim que parece que atingiram um prédio secundário, que morreu um ou outro desses líderes ayatollahs, mas a imensa maioria ainda não estava reunida no local que era para estar, então eles sobreviveram, né? Teve um episódio muito triste lá, Ivy, que está repercutindo muito no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, na imprensa americana. Até perguntaram para o Marco Rubio, né, o que ele achava, porque um dos primeiros alvos atingidos no Irã foi uma escola. Uma escola feminina, no primeiro dia, matou 152 meninas. Teve um enterro hoje, né? Aí tem até a imagem aqui, um funeral. Coloca aí, por favor, aqui, só para a gente ver. Multidão, foi eu peguei até uma postagem aqui de um cara que ele fala que foi o maior massacre da história da humanidade. Isso jamais será esquecido. De uma vez só. Gente. Nem na Primeira Guerra Mundial teve um massacre com essa quantidade de crianças mortas ao mesmo tempo, num ato só, numa bomba só. Isso jamais e sabe quem disparou essa bomba contra a escola, né? Que diz que não era uma escola, mas assumiu o disparo, né? Não se sabe se foi de Israel ou foi Estados Unidos. Foi Israel, o disparo foi de Israel. Israel nega que ali fosse uma escola e diz que desconhece essa informação, mas o disparo foi de um caça... Eles gostam, né, de bombardear a escola e o hospital. 9 hospitais no Irã foram bombardeados. Tem foto no New York Times de hospital bombardeado. 9 hospitais... já estão... Está chegando a 1.000 já, os mortos no Irã, e o Irã está soltando o drone. Hoje foi um dia de caos, hoje um dia de caos, porque o Irã está bombardeando todos os consulados e embaixadas de todo o Oriente Médio ao redor, e também conseguiu jogar alguns Tel Aviv, né? Furou lá o domo de ferro, me parece que no primeiro dia... inclusive as sirenes não foram acionadas,
passou despercebido mesmo e estava assim, um caos, né, em Tel Aviv, Israel, porque como assim? Não tocou sirene nem nada e caiu uma bomba aqui, né, do meu lado, e a segurança, o sistema de alerta não funcionou. Você tem... deixa eu trazer só uma informação aqui, que a gente sempre conversa um pouco sobre esse lado. Imagem. Não, tá. Deu uma caída na minha imagem? É uma informação que não tem a ver agora com a coisa do Irã, mas tem a ver com os Estados Unidos, mas que ontem eu estou para trazer aqui já há dias. É que a gente sempre fala sobre a eleição do Trump em 2024, né? Coloca o gráfico aí, Gui. Porque a eleição do Trump ele ganhou, ele deu uma surra no colégio eleitoral, que a eleição americana é difícil a gente entender, porque essa é uma eleição que metade é indireta, são os colégios eleitorais. Agora, no voto popular, ele quase empatou com a Kamala Harris. Coloca aí o gráfico, por favor. Gui. Inclusive, a diferença foi menor do que do Lula para o Bolsonaro. Aqui, ó, eu fiz esse cálculo. Ó, a diferença daqui à esquerda, do voto popular do Trump para a Kamala, ele teve 49,1%, e a Kamala teve 48,34%. A diferença foi 1,47 percentual de diferença do Trump. E a diferença do Lula foi de 1,8%. Olha só. Aí o Trump, ele teve essa vitória apertada. Ele fica falando, né, landslide, né, ganhei, maior vitória de todos os tempos. Ser presidente americano teve vitória muito grande. Agora, no colégio eleitoral, ele arrasou. É por isso que ele tem aqueles mapas todos vermelhos, né, que eles mostram lá. Só para trazer esse dado aqui. E o Trump hoje conversou com o primeiro-ministro da Alemanha, o Merz. Que disse que povo escroto, né? Nossa, a Europa, inclusive, olha, eu vou te contar, salvo algumas exceções, como, por exemplo, Pedro Sanches, que, né, foi o único que teve coragem de falar, né, a real e dizer que não vai autorizar o seu território servir de base para aviões, abastecimento, não sei o quê. E aí o Trump disse, não sei se vocês viram, que vai cortar relações com a Espanha. Mas ele não vai comprar nenhum presunto mais da Espanha. Ele falou nada, sério, uma azeitona, nada da Espanha ele vai comprar mais. Mas passou despercebido que ele falou que se eu quiser, eu uso. Se eu quiser, ele falou no mesmo eu vi, ele falou assim, eu vou aplicar isso, não vou permitir vender mais nada, porque eu faço o que eu quiser, e se eu quiser, eu não vendo mais nada para eles. Cara, se eu quiser, eu uso a base deles, que ele falou na mesma postagem. Se eu quiser, eu uso a base deles. Ou seja, ameaçou militarmente a Espanha. Assim como ele já ameaçou a Groenlândia, ele fala qualquer coisa. Ele é descontrolado, assim, eu não sei se a gente pode dizer que ele é lunático, sociopata, ou se ele é ou se ele fala essas coisas pensando na repercussão que vai ter e para aquela coisa. Eu sinceramente, deixa eu trazer uma coisa aqui, que você falou sobre a questão das armas de destruição em massa, né? Hoje tem uma notícia aqui da Al Jazeera, coloca aí, por favor, Gui, Al Jazeera em inglês, que olha só, que vários especialistas lá nos Estados Unidos estão falando que não tinha ameaça iminente, não tinha nenhum. Inclusive, está vazando cada vez mais informação que não tinha. Aqui, ó, essa notícia. O chefe da agência nuclear da ONU, Rafael Grossi, afirma que os inspetores não encontraram evidências de um programa coordenado do Irã para construir armas nucleares, apesar das alegações de Israel e do ZEUA. É que o Netanyahu fala há 30 anos que o Irã está uma semana para fazer bomba nuclear. Né? Pois é. Mas o Irã não tinha prova nenhuma. Inclusive o Khamenei, o Ayatollah que foi assassinado, ele tinha uma ordem dele religiosa contra fazer bomba atômica. E é no Irã. Mas agora todo mundo fala, né? O Irã deveria ter feito, sim. Se ele tivesse uma bomba atômica agora, seria outra história. Né? Porque vê se alguém ataca o gordinho lá, amigo do Henrique. Né? Que gordinho? Gordinho lá tá sentado. Coreia do Norte. O gordinho lá sentou em cima da. Eu posso dizer, eu vi pela minha idade, a minha geração.
Final dos anos 90, era o pai do gordinho, o Kim Jong-il. Depois, ele já estava no radar ali, mas o pai teve um infarto, acho que em 2010 ou 11. Durante todo esse período, era uma encheção de saco com a Coreia do Norte o tempo inteiro. Quando o gordinho terminou o programa nuclear, fez o teste em 2009 e anunciou oficialmente que tinha um míssil balístico e tinha 90 ogivas nucleares funcionais, todo mundo abandonou o gordinho. O gordinho está sentado em cima da bomba lá agora, ninguém mexe com ele, ninguém... Acabou. Esqueceram o gordinho. Ele está lá. Pois é, a gente nem ouve falar mais. Verdade. Mas é isso, né? Agora... E agora vamos esperar. Eu não sei, eu tenho medo do que... Tô com medo, estou apreensiva de até onde vai parar essa guerra. Eu achei engraçado. Acho que foi ontem uma coletiva do Trump dizendo: nós vamos... a guerra vai durar 4, 5 semanas, como se ele fosse o senhor, inclusive, do tempo da guerra, né? Falar, não, quando eu quiser parar, eu que vou parar. E eu não sei se... Isso é um discurso doméstico, né, que ele faz aqui para os apoiadores dele, porque não acho que não é bem assim, né? Eu acho que, na minha visão, o Irã não vai deixar barato isso que aconteceu, né? A morte desse ataque às escolas, a morte de vários líderes, né, inclusive do maior líder, e eu não sei, eu tenho medo de um ponto de não retorno, assim, de chegar num ponto de não retorno, porque já começaram os ataques à fronteira com o Líbano, não é? Israel, inclusive, me parece que está avançando com tropas, né, terrestres na fronteira no sul do Líbano, na fronteira. Enfim, eu não sei se isso pode arrastar outros países para esse conflito, para tentar apoiar o Irã ali. Eu, sinceramente, eu acho que a gente precisa ir num ano de eleição no Brasil, né, que vai ter impacto, inclusive, inflacionário, né? Isso pode impactar, não sei. Aqui a gente tem a Petrobras, graças a Deus, que pode segurar o preço, né? Tomara que o Lula consiga botar na rédea a Petrobras, porque a Petrobras tem aquele conselho dele que metade, ali, mais da metade é de direita, que quer mais distribuir lucro. Porque, por exemplo, tem uma informação que eu vi hoje também, coloca aí na tela, por favor, Gui, que é o seguinte, o Brasil é o país que mais vai lucrar com a alta do preço do petróleo, né? Dentre os países emergentes. Coloca aí, por favor, o gráfico. Em função que a gente está produzindo mais petróleo mais que nunca. Fizeram aqui, não dá para ver, né? Deixa eu colocar a tela inteira. Ficou muito pequenininho. Aqui. Onde está o Brasil? O Brasil está o primeiro aqui à esquerda. Tá. Uhum. Aqui, isso aqui é um estudo, quanto mais o preço do petróleo sobe, qual o percentual do PIB que cresce mais? Aí os dois países que em tese, ganhariam mais seria o Brasil e Rússia. Quem vai perder mais é Turquia, China, né? Países que importam petróleo, que dependem muito da importação de petróleo, né? Mas é um pouco triste falar de quem ganha e quem perde numa situação de guerra que vai morrer, que está morrendo milhares de pessoas, né? Não tem nem que pensar assim, né? A gente tem a questão da inflação para o Brasil, mas o Trump não pensa em ninguém, porque o Trump está ferrando ali. O Trump agora, hoje ele disse que o governo americano vai oferecer um seguro emitido pelo governo dos Estados Unidos para as embarcações poderem voltar a atravessar o Estreito de Hormuz. Ninguém entendeu nada, é mais um gogó do Trump, isso não é tão simples, é delírio dele. Essas coisas são super complicadas. Ele anunciou no fim da tarde também, Miguel, que vai colocar escolta de fragatas e destroyers para atravessar junto. Então, isso que eu vi sobre isso. Falou isso também. Vai acabar tomando foguete no coco, porque o que acontece é o seguinte, eles não acertam, por exemplo, o George Ford, que é o maior porta-aviões da história já construído, porque ele está numa região do Mar Vermelho muito distante, em que drones e outros tipos de mísseis iranianos não conseguem chegar e você não tem um monitoramento adequado de satélite para tentar alvejá-lo. Se você levar a embarcação militar, seja ela qual for, um navio desse porte ou mesmo um destroyer mais comum, uma fragata, se você aproximar do território iraniano, afundá-lo com um foguete é muito simples, militarmente falando.
Então, assim, cada vez que ele for atravessar com um conjunto de 2 fragatas, ele vai perder 2 fragatas. Vai virar alvo, vai virar alvo, porque os caras vão sentar o dedo nele. Então, assim, eu quero ver, ele tá muito saidinho. Vamos ver se ele tá com essa valentia toda mesmo. Eu acho que ele tá se esquecendo. Eu acho que ele, eu não sei, o Trump eu acho que ele não conhece muito bem a história. Ele está esquecendo, né, que, sei lá, o povo persa tem um histórico de guerra, né, e de resistência, e que todo mundo conhece. E, gente, saiu de uma guerra contra o Iraque, ficou 8 anos durou a guerra do Irã-Iraque. Quanto tempo durou a guerra? 8 anos. 8 anos. Ocupação no Afeganistão também. Eu acho que o Trump desconhece esses detalhes, né? Que não é muito simples assim. Não é ele que decide, não é ele que vai, o tempo que vai durar. Eu não sei. Eu acho que é óbvio que ele fala isso, né? E ele fala que as negociações com o Irã não tem mais, né? Tudo que já tinha para conversar já conversou. O que eu acho que não sei. Eu acho que pode ser mentira. Agora não sei com quem que ele está conversando no Irã, porque, enfim, é uma loucura. Aqui, ó, isso aqui, vocês já viram o tamanho do Irã? O Irã é enorme. É um dos maiores países do Oriente Médio. Sim. Ele é muito maior que o Iraque, tem 90 milhões de pessoas, e ele tem acesso aqui a esse aqui, que é o Mar Morto, né? O Mar Morto aqui em cima, que é um espaço que ele pode fazer, tem fronteira com a Rússia aqui, aqui, o Cazaquistão, e aqui com o Golfo Pérsico. O Estreito de Hormuz, esse estreito bem curtinho aqui, são 30 quilômetros só de largura. Então, você pode... Dá para ir a nado. Dá para nadar. Não, dá para você pegar uma bazuca, né, na borda e atirar de bazuca numa embarcação americana. Agora, o Trump, se ele fala que vai proteger, por que ele não protegeu antes? Né? Então não tem sentido. Ele vai falar, vou proteger, vou fazer o seguro, vou proteger. Na realidade, ele confessou que não tem controle sobre o porto de Hormuz, porque se ele vai usar... E quem vai acreditar? Porque as embarcações são privadas. O barco vai lá, o petroleiro vai lá se quiser. Né? É uma decisão do capitão do navio, né? e do país ou da empresa que é dona. Né? E aí a empresa que é dona, a operadora do navio e o capitão, eles vão decidir se é seguro ou não, né? Porque o Trump falou que é seguro, que ele vai atravessar o Estreito de Hormuz, né? Agora, o que prejudica muito, olha como o Trump ele não pensa em ninguém. Os países mais prejudicados são os grandes aliados dos Estados Unidos, que é a Coreia do Sul, que é a Índia, e que é o Japão e Taiwan, que recebe... Quase tudo vem do porto de Hormuz. O pessoal fala da China, a China vai ser prejudicada? Não. Sabe por que a China vai ser prejudicada? Porque a China pode desviar tudo para a Rússia. Sim, o Brasil. A China pode comprar mais do Brasil e da Rússia. A Rússia, já que ninguém quer comprar da Rússia, porque a Rússia é malvada, o Putin é malvado, a Europa não quer comprar da Rússia, aumenta a compra da Rússia. A Rússia tem petróleo para dar e vender, ela pode substituir, então ela compra, a China aumenta a compra da Rússia e aumenta a compra do Brasil, né? Mas como a Coreia do Sul não pode comprar da Rússia, porque a Coreia do Sul tem que obedecer aos Estados Unidos, o Japão não pode comprar da Rússia, eles dependem totalmente desse petróleo que vem pelo porto de Hormuz, entendeu? E o Trump ele não pensa nisso, ele não está nem aí para os aliados, né? Não está nem aí. É porque os Estados Unidos hoje tem petróleo, né? Ou é o maior produtor do mundo, então os Estados Unidos não vai ter crise para eles. Quer dizer, tem, porque o petróleo lá é totalmente privado, então o preço explode e os americanos já estão pagando mais. Sim. Né? Mas do ponto de vista assim, da força total da economia americana, né, os Estados Unidos é muito canalha. Né? Antigamente eles faziam guerra para pegar o petróleo, como também estão fazendo agora, mas para controlar, para baixar o preço, porque eles eram importadores. Agora eles podem usar a justificativa de fazer guerra para aumentar o preço para ganhar mais com a exportação. Né? Sim. Que eu acho que é o caso, porque o Trump tem, né, investimentos, interesses, né, nesse setor. Então, ele está pensando só... Mas ele ferrou o Catar. Ele já ferrou a Arábia Saudita, já ferrou o Oriente Médio, porque essas explosões,
tem 1 milhão de passageiros presos, Henrique. 1 milhão de passageiros presos. O aeroporto de Dubai é o maior do mundo. É o maior hub do mundo. Porque os voos que circulam pelo planeta para a Ásia... Ocidente e Oriente tem que parar ali. Para ali. Ou na Turquia. Ali e na Turquia, são nos dois. É, muito europeu preso ali, porque o pessoal vai para a Tailândia, passar férias, vai trabalhar, né? Trabalhar em Xangai, trabalhar no Japão, né? Na Austrália, todo mundo para ali. Né? Todo mundo preso. Tá um desespero. Eu estava vendo hoje, viu, Miguel, mais cedo, bem cedinho no horário aqui europeu, que tá tendo uma espécie de leilão dos milionários. Não sei se vocês viram isso. Tá tendo um leilão de... Exatamente. Dali, né? Junta meia dúzia de milionário lá, o cara fala, hoje tem 2 jatinhos só aí, quanto que dá? Um fala, eu dou 1 milhão para sair, o outro fala, eu dou 1.200, eu dou 2, quem pagar mais entra no jato e sai fora, quem não tiver, fica lá. Exato. Tá. Agora, é um prejuízo enorme para esses países, porque esses países eles não têm muita diversidade econômica, eles só têm 2 coisas, que é o petróleo e oferecer uma coisa que eles estavam crescendo muito, é o turismo, né? Essa coisa de ser a passagem, ter grandes aeroportos, ter grandes hotéis. O pessoal vai para lá para ficar naqueles hotéis super luxuosos, de 20 estrelas, que só tem em Dubai, né? Só tem lá em Riad. Agora ninguém mais vai, porque vai tomar bomba na cara. Aliás, quando o primeiro dia que começou a cair bomba lá, o que tinha de brasileiro cafona naqueles hotéis apareceu para mais de 30 cafona. Ai, pelo amor de Deus, Nossa Senhora Aparecida, estão jogando bomba, aquela cafonada. Metade do mundo sertanejo estava lá, ô Ive. Tem os legendários, né? Tem uma turma dos legendários. Ele fala, não volta nada, vocês não são os bons. Não. Volta pela areia, pô, tão bem preparado pra cacete, pô. Vai reclamar com Israel, que segundo eles é um país cristão. Pois é, nossa. Eu lembro que eles tinham pedido pro Trump não atacar Irã, porque imaginam que eles já sabiam que ia dar merda, né? Mas o Trump não liga para ninguém. O Trump não liga para ninguém. Inclusive, ele já disse, não sei, cada um ele fala uma coisa, óbvio, mas ele disse que não descarta a entrada na guerra por tropas, né? Então, aí ele blefou. Aí ele blefou muito forte. Ali praticamente não tem como, por uma razão simplicíssima. É um terreno totalmente montanhoso. Não tem como. Imagina. Pois é. Não tem como. Ali ele vai se enfiar num. Aquilo é um atoleiro. Se ele entrar ali, acabou para ele. Imagina que o Iraque, que era um deserto quase todo plano, ele já levou na tarraqueta. Imagina se ele entra naquela cadeia de montanha lá. Imagina, ali ele não sai vivo, não. É muito maior que o Iraque, né? E é muito mais organizado que o Iraque, do ponto de vista do Estado iraniano. Do Estado iraniano, né? Porque o Iraque tinha aquela coisa do Saddam Hussein. Então, o Iraque, sim, você tinha uma situação mais vulnerável, que era muito dependente do líder. Que o Iraque era uma ditadura muito dependente da figura do Saddam Hussein. Inclusive, Miguel, só tinha praticamente 2 cidades no Iraque, Bagdá e Tikrit, não tinha mais nada. Olha o tamanho do Irã. O Irã tem população 2 vezes maior do que o Iraque, tem uma estrutura estatal mais organizada, muita montanha. O Irã tem cidades subterrâneas, Ive, cidades só com produção de drone, de míssil e de bases e de estrutura de governo. Eu não sei se é verdade, né? Parece que eles têm uma produção. Eu sou péssimo com números, mas por dia de mísseis, não sei se é 100 mil, sei lá, tem muito, eu também estou lendo. É um número mais baixo, mas não são os principais, não são os mísseis hipersônicos, né? Esse é o problema. Na verdade, eles têm uma produção na casa dos milhares, ou até talvez quase uma dezena de milhar, mas são mísseis e foguetes mais simples. Os Estados Unidos e o Israel estariam preocupados se eles conseguissem produzir aquele tal de Shahed 1 e 2, que são os mais... Foi o que atingiu Israel, inclusive. Balísticos, né? Oi? Mísseis balísticos? Sim, são balísticos. Eles têm movimento... Porque o balístico, na verdade, como o próprio nome diz, parte do princípio da trajetória balística. Né? Eles são balísticos, só que eles são manobráveis, de queda vertical e em velocidade hipersônica, 15 Mach.
Então o que acontece? Esses mísseis realmente são ininterceptáveis quase. Que são o Shahed 1 e o 2, principalmente. Só que a produção do Shahed 2 é demorada. Num mês eles não conseguem produzir mais do que 3 ou 4. Então calcula-se que eles tenham aí algo em torno de 90 desses mísseis hipersônicos Shahed 2. Mas a ver. Agora, esses outros realmente eles produzem de monte. O problema desses outros, Ive, é que se eles continuarem soltando, que eles estão soltando nos Emirados Árabes, no Catar, no Omã, a defesa aérea desses países não é como a de Israel, ela não pega nada, passa tudo. Então, assim, eles vão ficar atormentando o mundo árabe ali um tempão. Então é isso. Ive, a gente podia ficar aqui horas e horas falando sobre esse conflito. Vamos ver. A gente vai, todo mundo se especializando em análise militar, né? Mas a gente infelizmente tem obrigado a se especializar para tentar entender esse mundo. Ive, então, muito obrigado pela companhia aqui. Boa semana para você. Para vocês também. Foi um prazer. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, Ive.